o comandante das Forças Armadas dos Estados Unidos no Pacífico acabou aí de dizer que os serviços militares estão utilizando o Bitcoin como teste para investigar a capacidade da blockchain em proteger dados e redes que o sistema militar utiliza. Então vamos aí entender como o tio Sam está querendo utilizar o Bitcoin aí como a sua mais nova arma de guerra. Então esse comandante aí ele acabou alegando que o serviço militar está utilizando sim, operando na verdade um nó de Bitcoin para fazer testes operacionais dentro da blockchain para saber como a tecnologia funciona e como ela poderia ser utilizada dentro aí do nicho militar, mais especificamente no nicho da defesa de informações, para que dados sensíveis não possam ser roubados ou invadidos por hackers chineses, coreanos, etc., que certamente têm interesse em espionar os Estados Unidos. Então aqui ele fala que não estão utilizando o Bitcoin para minerar dinheiro, para fazer dinheiro, eles estão apenas estudando a tecnologia e a rede. Ele também enfatizou que essa é uma fase de experimentação, eles não estão utilizando ainda 100% a rede integrada aos seus serviços, mas a gente sabe que quando alguma coisa chega pública, ainda mais do nicho militar, eles já estão bem avançados nisso. Então o Bitcoin aí surgiu em 2009, eles não estão estudando o Bitcoin ontem, nem começaram ontem, nem semana passada, eles já estão estudando isso há bastante tempo. Ele também destaca aí que os militares eles não veem o Bitcoin apenas como uma ferramenta financeira no qual você compra e lucra, mas sim muito mais do que um ativo financeiro que vale a pena acumular, ou seja, é um ativo que ele tem uma estrutura e objetivo e funcionalidade clara em seu uso. Tanto é que a alta patente do serviço militar está cogitando a utilizar a tecnologia do Bitcoin dentro da sua estrutura militar, que é uma região e área crítica do Serviço de Defesa dos Estados Unidos. Então, o interesse dele é como uma ferramenta criptográfica, né, no qual utiliza a blockchain e o Proof of Work reutilizável apenas como uma camada adicional para proteger redes e projetar poder, ou seja, eles querem utilizar a tecnologia do Bitcoin tanto para proteger redes como para projetar poder. Esse projetar poder fica uma interrogação aí na nossa cabeça, porque a gente sabe que quando tem um incentivo brutal de dólares, como é o que acontece com o serviço militar dos Estados Unidos, a capacidade que eles têm para poder utilizar, analisar a blockchain e encontrar uma funcionalidade no qual atenda 100% os interesses do serviço militar, a chance disso acontecer é muito alta. E se eles estão deixando isso em público agora, já tem tempo que eles estão analisando todo o sistema financeiro, tanto quanto o sistema de informação para tráfego de informação em rede. E eu acredito muito que isso tem a ver com a última notícia aí da Anthropic, que ela anunciou o seu novo agente aí, o Mythos, no qual tem um poder brutal e capacidade de ferrar, entre aspas, todo o sistema financeiro por torná-lo obsoleto. Então, só para ilustrar isso, na semana passada o Jerome Powell e o Scott Bessent eles chamaram aí os CEOs dos principais bancos, dos principais empresas de tecnologia para discutir o poder do Mythos antes mesmo dele ser lançado ao público. A Anthropic ela disponibilizou o Mythos para ser testado apenas para algumas empresas e é uma empresa bem específica porque é uma empresa que constrói softwares de banco e o resultado desse teste foi assustador, que fez esses grandes líderes do sistema financeiro americano, vamos dizer assim, a realizar uma reunião e convocar, não foi convidar, eles convocaram os CEOs dos bancos para discutir a capacidade do Mythos. Então, de forma bem resumida, o Mythos é uma IA que consegue refazer qualquer sistema fechado apenas utilizando uma API. Imagine que o Mythos aí utilize o Pix do Bradesco, ou seja, apenas utilizando o Pix do Bradesco ele consegue refazer todo o sistema do Bradesco e explorar as falhas que tem nesse sistema. Ou seja, o lançamento de uma IA que tem essa capacidade poderia facilmente quebrar muitos bancos, muitos aplicativos de sistema financeiro, tanto americano quanto os brasileiros, tipo a Caixa ia de Vasco, o Bradesco ia de Vasco, o Goldman Sachs ia de Vasco, tipo todos esses bancos e instituições financeiras
eles iriam quebrar porque atualmente esses sistemas financeiros eles são protegidos porque ninguém tem acesso ao código fonte que o programa desses bancos rodam. E o Mitos praticamente quebra isso. Ou seja, de um dia para a noite, todo o sistema financeiro acaba ficando obsoleto. E como esse sistema vai ficar obsoleto, eles serão obrigados a ir para um sistema que consegue tancar, vamos dizer assim, o Mitos. E eu acredito fielmente que atualmente o único sistema que consegue encarar esse tipo de ataque brutal de forças computacionais que é a Web3, porque todo o sistema da Web3 ele é desenvolvido em código fonte aberto, muita gente faz ataque, muita gente testa e provavelmente o sistema financeiro não vai ter esse tempo hábil de criar um sistema que já foi testado, quanto os sistemas que já estão disponíveis aí para nós há tanto tempo, como o Bitcoin, como a Solana, como outras L1 e L2, no qual eu acredito que terá uma demanda brutal de dólares. Então, esse é um acontecimento macro que eu acho que tem bastante relevância e poucas pessoas estão levando em consideração nas suas análises. O que eu acredito que pode ser aí um gatilho de um bull run, tanto no Bitcoin quanto nas altcoins de L1 e L2, que tem uma funcionalidade e objetivo claro. Esse daqui é o gráfico diário do Bitcoin. A gente vê aqui uma leve tendência de alta, na qual eu acredito que pode ser catalisada por alguns fatores como esses dois que eu falei, tanto o comandante das Forças Armadas que estão começando a utilizar a tecnologia da blockchain do Bitcoin para o serviço militar, quanto a chegada do Mitos aí para o mercado. E outro catalisador que eu acho que pode levar o preço do Bitcoin lá para os 100 mil dólares é a indicação do Ken Villarch, mas não a indicação, mas quando ele assumiu o Fed, ele possui mais de 30 investimentos ligados a criptomoeda, mas não só a cripto, como Bitcoin, Solana, mas DeFi mesmo. Ele investe em Web3, DeFi. Então, esse daqui é uma notícia da Exame, que até esse jornal aqui relatou isso. E listou aqui alguns dos protocolos que o novo indicado para a presidência do Fed aí tem mais de 100 milhões de dólares investido. A gente vê aí que ele tem Solana, ele tem Light, ele tem Polychain e diversos outros DeFi aí em sua carteira. Ou seja, você imagina um cara que é totalmente adepto a criptomoedas, não só no discurso, mas ele tem seu portfólio, assumindo aí a presidência do Fed. Então, para vocês que ainda não estão posicionados do Bitcoin ou em outras altcoins de camada 1 ou camada 2, que tem uma funcionalidade clara, não vão investir aí em shitcoin, memecoin, porque isso daí é só ferro. Então fiquem ligados aí nas próximas notícias que podem acontecer. Caso saia alguma notícia mais relevante que possa fazer preço forte no Bitcoin, eu vou estar trazendo aqui para a gente poder destrinchar e entender mais o que está acontecendo. É isso aí, galera. Comentem aqui embaixo se vocês já sabiam que os Estados Unidos estavam utilizando o Bitcoin como arma de guerra e o que vocês acham que podem acontecer. Eu volto mais aí com mais notícias, mais análise do Bitcoin, se Deus quiser. Até a próxima e fiquem com Deus.